simultânea para as redes sociais do jornal. E, com muito prazer, o entrevistado hoje é o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Tá dia claro aí, pelo jeito, nos Estados Unidos ainda, né? Tá ficando o verão, e aí hoje até estava um pouco nublado, mas agora está começando a escurecer mais tarde, né? No inverno. Grande que com certeza em alguns lugares ainda está claro. Aqui em Curitiba já está escurecendo essa hora, nessa época do ano. Inverno, Mas né? muito prazer, viu, Abraham? Obrigado por aceitar o convite. A gente está muito curioso para saber do Farol da Liberdade. Eu sei que a Gazeta do Povo já publicou recentemente uma entrevista feita por um colega nosso. Muitos dos nossos leitores já devem ter visto, mas sempre tem algo a acrescentar, né? Então, primeiro, gostaria de te deixar livre aí para dar boa noite para os nossos leitores, para os nossos assinantes, para os nossos seguidores nas redes sociais, mas já apresentar o Farol da Liberdade. O que é esse movimento? O que é isso, afinal? Cristina, muito obrigado. É muito gentil poder falar de novo contigo. Boa noite a todos que estão acompanhando. Vou tirar o boné, senão esconde o meu rosto. E prazerzão. A imagem está bem colocada aqui, mais ou menos? Tá direitinho? Tá tranquilo? Tá bom. Então, assim, o Farol da Liberdade é um instrumento para a gente atingir os objetivos que nós queremos, que é garantir e defender a liberdade dos indivíduos, das pessoas, que hoje está sendo ameaçada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Estamos replicando um instrumento que já deu certo no passado. Então você cria uma fundação, não é uma fundação porque o nome fundação é muito ruim, né? Hoje em dia se criou muita fundação errada, né? Então é no formato de uma associação sem fins lucrativos. Mas o princípio é o mesmo, você tem associados que não têm lucro, retorno nenhum disso, você tem o ônus e esse dinheiro é utilizado justamente para viabilizar as ações que a gente defende, que eu vou falar um pouquinho delas. Mas é uma ação efetiva, não é um perfil na rede social, não é um Sleeping Giants da vida que criou e ninguém vai saber quem está por trás, nem nada disso, né? Não, isso aqui tem CNPJ, inclusive é no mesmo formato que... Então, contar um pouquinho como aconteceu. Eu e meu irmão, não sei se você sabe, Cristina, a gente esteve diretamente envolvido com a reforma da Previdência. O Arthur é um especialista no tema, um dos grandes pesquisadores do tema. Ele tinha as ideias dele, eu ajudei ele a formular as contas, né, o processo todo, o formato todo. E então nós criamos uma associação, Centro de Estudos em Seguridade. Havia uma revista científica, que era a Revista Brasileira de Previdência, e nós divulgamos as ideias, ações e uma proposta de reforma da Previdência há algum tempo. Foi através da reforma da Previdência que a gente foi chamado ao Congresso Nacional pelo deputado, então o deputado era o relator da reforma, Arthur Maia. Ele até falou, a reforma é melhor, que vocês estão propondo é muito melhor que a do Michel Temer, que o Henrique Meirelles está defendendo, mas o Henrique Meirelles quer a dele e acabou. No final acabou não passando a dele, foi mais uma das tantas que foram tentadas, só que a gente tinha estudado e nos preparado muito para isso. E tudo isso foi viabilizado pela associação, né, que era o Centro de Estudos em Seguridade, que tem CNPJ, tudo certo. Como funcionava? Na época era só eu e meu irmão, tinha mais alguns professores, mas os dois associados principais eram eu e meu irmão. A gente fazia consultorias, fazia trabalhos, palestras, não recebia o dinheiro, e tudo que entrava era para a associação, e com esse recurso a gente pagava viagem de professores do exterior para vir para o Brasil para defender as ideias, pagava viagem para espalhar as ideias, pagava eventos para os alunos, ou semana de pesquisas, divulgação. Então, tudo isso foi instrumental e foi um aprendizado muito bom que deu certo. Parênteses, a reforma da Previdência que acabou passando, ela foi enviada para o Congresso, o ator responsável no governo de transição, ele era o responsável, ela foi encaminhada e ela tinha duas coisas a mais que no final o Rodrigo Maia, eu sei que tem muitos admiradores do Rodrigo Maia por aí, né? Muita gente gosta do Nhonho, mas ele foi contra duas ideias que a gente defendia, que era, além da reforma, tecnicamente, que gerou economia, permitiu ao Brasil ficar de pé, a gente defendia a aposentadoria básica. O que era? Se você precisasse, se você fosse um contribuinte da Previdência, em algum momento tivesse uma dificuldade na vida, você podia antecipar e sacar da sua conta individual da Previdência recurso. Seria como um auxílio emergencial turbinado para quem fosse contribuinte da Previdência.
Mas na época o Rodrigo Maia não quis. E a outra coisa eram as contas individuais de aposentadoria para aposentadoria complementar, que isso ia permitir o quê? A classe média, um engenheiro, um enfermeiro, um dentista, um mecânico, poupar com incentivo tributário. Hoje o rico tem incentivo tributário para poupar e investir, mas o classe média não tem. Então a gente trazia as ideias dos Estados Unidos, que é o RA, ou 401k, americano, turbinado e modernizado. Essas duas ideias caíram, mas o resto todo vingou, né? Antifraude, isso gerou economia que estabilizou, permitiu a gente entrar na crise sem o mercado estar correndo contra o Brasil. A ideia acabou que a gente... tendo um histórico aí de como você e o teu irmão entraram para a equipe de governo, acho que foi através dessa movimentação também, né? Mas agora sabendo de onde surgiu a semente do Farol da Liberdade, porque já vem lá de trás, então. Como deu certo da outra vez, exatamente, a gente estava defendendo o projeto, o Arthur Maia, que era o relator, não era o Arthur Lira, o Arthur Maia era o relator. Ele falou, a ideia é muito melhor do que a que o Michel Temer e o Henrique Meirelles apresentaram, ele não vai deixar, mas eu vou fazer, eu permito para vocês organizarem um simpósio no Congresso Nacional e apresentar as ideias para os parlamentares. Quando nós organizamos, trouxemos o professor Giuseppe Ludovico, da Universidade de Milão, Ari Kaplan, da Universidade de Toronto, o Arthur estava apresentamos para vários parlamentares, aí o Onyx Lorenzoni, lá, que estava nas 10 medidas contra a corrupção, brigando contra o Renan Calheiros, ele se encantou pelo projeto, vários gostaram, mas quando falei, o Onyx, ele é brigador, ele é bom de disputa. Aí a gente se aproximou dele, apresentamos, começou uma conversa muito legal, uma amizade, somos amigos hoje, e lá pelas tantas ele perguntou, vocês têm tantas ideias boas, vocês não querem fazer um programa de governo? Eu falei, olha, para quem? Jair Messias Bolsonaro, o resto é história. Né? Conhecemos o Jair, isso foi no começo de 2017. Mas o embrião, que é um think tank, ele tem CNP, essa ideia deu certo e a gente acabou replicando o mesmo desenho para o Farol da Liberdade. É um think tank com o CNPJ, isso juridicamente ele existe, tem sócio, está registrado, tem sede, tem tudo certinho, não é o MTST, né? Não é a MST, não é nada disso, o oposto, a gente é o oposto deles. Nós somos... Nem com objetivos de organizar manifestações ou incitar a população contra esse ou aquele. A ideia é discutir ideias mesmo, né? Não só isso. Os valores conservadores estão muito, muito por trás da criação do Farol da Liberdade, né? A ideia porque discutir as ideias, a gente podia fazer isso num site. Mas com o CNPJ formal de uma associação, nós podemos, por exemplo, entrar com ações civis públicas contra coisas que a gente contra um prefeito que resolve fechar uma cidade. Então vamos lá, porque isso já está acontecendo, né? O Farol tem um mês mais ou menos que foi lançado e pelo que eu vi já tem 7 ou 8 ações impetradas na justiça contra alguns decretos municipais, não sei se estaduais já também, por conta de ataques a liberdades individuais, né? O que acontece? Com o CNPJ e com os recursos, conta em banco, e não estamos pedindo um centavo para ninguém, tem os associados, a gente está, pouco dinheiro também, não estamos falando de muito. Então, assim, não é para vender curso, vender livro, ganhar dinheiro, nada disso. Então, não venham aqui acompanhar o Farol da Liberdade e lá pelas tantas vamos começar a vender curso. Não é isso, não é esse o objetivo. Mas o que nós fizemos ali? A gente entrou com várias ações, eu acho que, se eu não me engano, já são em 9. 9. Tá? 9 ações para defender justamente a liberdade. Como você faz isso? Precisa ter um CNPJ, precisa ter um veículo para atingir, e um dos objetivos é esse. Então, quando fala assim, e fazer manifestação? Manifestação dentro da lei, pacífica, ordeira, com responsáveis, pode até ser que a gente faça, não é o objetivo. Mas fazer cursos sem ser para ganhar dinheiro, a gente vai fazer. Isso também já está programado. Como nós engajamos a sociedade para defender as ideias que nós acreditamos, como a gente espalha isso, como nós comunicamos às pessoas
e avisamos a elas que, olha, vocês têm interesses a serem defendidos perante grupos poderosos que estão tentando cortar esses direitos, essas liberdades nossas. Então, o objetivo é um pouco esse, não é só ficar no discurso, é só ficar realmente um veículo formal, com CNPJ, com conta no banco, com ações concretas também. Mas, evidentemente, a ação concreta foi exatamente como na Previdência. Existe a ação, existem as ideias que a gente defendia, ao mesmo tempo a gente precisava trazer professor, mobilizar, fazer evento, fazer palestra. Não somente isso, a gente também, por exemplo, a gente dava dinheiro para os alunos, né, organizarem a semana de contabilidade, a semana do atuário, pagar as provas, né, porque a gente imprimia as nossas provas, a gente dava muita aula para muitos alunos. Os nossos cursos, quando a gente dava aula, tinha muito aluno que se inscrevia. E as provas eram impressas e não tinha verba da Universidade Federal para... E eu não vou cobrar do aluno, né? Tem aluno que tem condição, mas a imensa maioria é muito pobre, muito duro. Então, o Farol, na época, o SESC pagava. Então, tem várias coisas ali que a gente fazia de concreto. E um dos objetivos... Desculpe. Eu que peço perdão, estou falando demais. Não, imagina, eu quero entrar um pouco mais a fundo nos temas, mas eu acho que quem está nos assistindo já está com a curiosidade nesse momento de saber quem são as pessoas que estão nesse núcleo de fundação aí. Que eu imagino também que o Farol da Liberdade queira não apenas seguidor, mas pessoas que se associem e tragam também ideia e força de ação, né, para o movimento. Então, o seguidor já tem bastante, porque o que acontece? Nós não queremos fazer o tradicional, não é um protopartido, não é nada disso, é realmente um think tank. Então, nós não fizemos festa, lançamento, um jantar com lideranças políticas, é realmente bola na rede, que é o nosso perfil. Começou, já estava pronto há algum tempo, e nós anunciamos isso quando já tinha alguma coisa para mostrar, as ações. Temos nas redes, né, na mídia social, a gente tem no Instagram, no Facebook, no Telegram, Twitter, e já estamos aí, eu acho que com uns 50 mil seguidores, já está grandinho, não é como os nossos pessoais, né? O pessoal a gente tem bastante, né? Mas pelo período curto está indo muito bem, e mesmo porque a gente quer selecionar. Nosso objetivo é passar um conteúdo diferenciado ali no Farol. Realmente é para buscar formadores de opinião, o Farol. Agora, tem um objetivo também de uma contranarrativa, sim, porque a gente sabe que os movimentos que se dizem progressistas, eu não gosto muito desses nomes, porque quando você associa a palavra em si, progresso, dá a impressão que o conservador não almeja o progresso e não é nada disso, né? Eles, não, fala mesmo, totalitário marxista. Concordo com você, não tem que usar esse progressista nada. Eles se auto-intitularam de progressista. Isso é totalitarista, sem vergonha, esses movimentos totalitários, marxistas. Totalitários, progressistas ou não, eles são muito organizados na hora de espalhar narrativas. Você pega a palavra negacionismo, né, que tentaram jogar aí à torta e à direita, enquanto o lado oposto não começou a chamar esses aí de negacionistas do tratamento, de negacionistas da vida, porque não deixam as pessoas se tratarem, não deixam os médicos atuarem, eles ficavam jogando no outro lado que negacionista é qualquer um que questione qualquer ataque à liberdade. O termo negacionista, que eu saiba, era para os neonazistas ou antissemitas que negavam o Holocausto. Então, Ahmadinejad, que era um amado pelo PT, recebido de tapete vermelho em Brasília, negacionista famoso. Ele falava que não teve Holocausto, que não morreu nenhum judeu nos campos de concentração. Então, assim, negacionista. E eu vejo o Luciano Huck, que se diz judeu, né, apesar de aparentemente frequentar cerimônias de Umbanda, né, utilizando o termo negacionista. Eu considero deplorável. Mas o objetivo não é lutar com as armas do inimigo de forma alguma. Eles cometem os crimes dele e nós temos a verdade. A verdade é ácido sulfúrico. A hora que você joga ácido sulfúrico... A colocação dessa verdade vai ser uma tentativa de quebrar um pouco essas narrativas que às vezes parecem dominantes, pelo menos nas redes sociais? Cristina, olha, assim, nós não somos políticos. Eu e meu irmão, a gente está junto com algumas outras pessoas, que eu vou chegar no time, quem está... Nós não somos políticos.
Nós não temos histórico na política, nem na faculdade. Aquele jogo que tinha no centro acadêmico, eu considerava aquilo ridículo, deplorável, coisa chata. Não tinha nada a ver com aquilo. Eu queria me formar e trabalhar, namorar, tomar cerveja, contar piada. Aquilo para mim era horrível. Então nós não temos histórico nenhum na família, não tem um primo, um tio, um avô, ninguém de político. O que nós sabemos? Nós sabemos discutir ideias, e o que a gente sabe também, que a verdade é difícil de segurar. Na hora que você fala a verdade, ela é mortal, entendeu? O Boulos vai lá com aquela beiçola enorme dele, falando, o pobre, bicho, mas você é playboy, cara, tua origem é de playboy, cara, teu pai é rico, você estudou em colégio de playboy, o que você está falando aqui? Seu pai trabalha com o Dória, tá lá com o Dória, com a Globo, então isso daí as pessoas não estão preparadas. A gente chega e fala assim, bicho, uma vez eu estava no Congresso, e aí fui uma das 1000 vezes que eu fui o ministro mais convocado na história da República por meses ao Congresso. De Congresso aberto, você dá quase uma por mês, é uma loucura que eu tive que ir lá. Aí teve uma das vezes, está até no YouTube, você é amigo de banqueiro? Eu falei, não, eu era bancário. Trabalhava com carteira assinada. Você conhece a carteira, aquela azulzinha, carteira de trabalho? Vocês nunca viram, né? Vocês não têm, mas eu tinha. Aliás, tenho, tá lá. E eu trabalhava como bancário, mas o amigo de banqueiro é o Lula, que ligou para o dono do Santander para mandar uma gerente do Santander embora porque falou mal da Dilma. Isso é ácido sulfúrico, isso derrete a narrativa deles. Então, a gente sabe que Abraham vai entrar e Arthur vai entrar e tem esse ácido sulfúrico ali para jogar em cima de narrativas que precisam ser destruídas de imediato. O Farol da Liberdade vai ter essa postura, porque a gente sabe que, afinal de contas, vocês, assim como outros, estão também no comando, né? Por trás de tudo que vai ser publicado em nome do Farol. Então, as pessoas... Houve uma desconstrução da minha imagem, principalmente, mas o meu histórico de profissional, eu tenho 20 anos de mercado financeiro, mais 5 anos de professor, eu sou uma pessoa que sempre trabalhou muito bem em time. Eu fui avaliado vários anos como o melhor gestor do Votorantim. E era gestão, a avaliação era 360 graus, quem te avaliava eram seus colegas e seus funcionários, tudo fechado, não dava para saber. O meu time era grande, eu não tinha como saber quem me avaliou. Então, assim, na condução do processo, é uma condução, não vou falar democrática, porque não tem voto, mas você escuta os argumentos e implementa as ideias que vão dar certo. O que é o instrumento que a gente vê? Que é a verdade. A verdade derrete a mentira. Então, a disposição de falar a verdade é muito grande. E o Farol da Liberdade é o instrumento pelo qual nós queremos apresentar a verdade, divulgá-la e defender de várias frentes, seja através de eventos, seja através de cursos sem interesse de vender, seja através até de ações judiciais ou outros veículos. É um veículo legal, dentro da lei, tem os sócios responsáveis. Hoje o time já está em torno de 30 pessoas, por quê? Porque você tem desde gente mexendo com TI, formatação do material que é apresentado. Você pode ver o material que está circulando, ele é formatado, ele é bonitinho. Então tem TI, formatação, jurídico é grande, né? Inclusive já tem alguns vídeos mostrando as equipes, quem está, quem não está. Jurídico, TI, formatação, administrativo. Tem médicos e cientistas também que... Tem também. Farol, né? Então, assim, o grupo a gente vai ampliando. A pessoa quer se engajar abertamente, pode se associar, óbvio, passando os nossos critérios, né? Parecer aí uma pessoa que não tem nada que a gente teria vergonha de andar junto, não vai entrar, a gente não vai deixar entrar. Ou você pode se associar às redes sociais, acompanhar e divulgar o material. Depende muito de como você queira participar. Se quiser contribuir, não estamos pedindo, mas também pode. É pouco dinheiro, a gente está fazendo. Não queremos pegar do grande público dinheiro, não é nosso interesse isso. Então, o objetivo principal é ter um think tank, como é feito aqui fora, amplamente, de uma forma legal, e como já foi feito no caso específico da Previdência, com grande sucesso por mim e pelo meu irmão. Eu já vou entrar no tema das liberdades propriamente dita, que inclusive ensejam o nome do
da Associação Farol da Liberdade. As liberdades estão sendo atingidas especificamente agora na pandemia. Você também falou um pouco de não somos políticos, mas eu quero saber se esse movimento pode vir a lançar algum candidato ou se alguém desse movimento pode sair. Mas, primeiro, eu queria que você comentasse especificamente sobre as questões mais recentes da vida de vocês aí, porque vocês tiveram que se mudar para os Estados Unidos, tanto você quanto seu irmão, em circunstâncias, especialmente você, né, Abraham, em situação muito desagradável, né, e não só constrangedora, mas como intimidatória mesmo. Como que vocês pretendem tocar o Farol da Liberdade? Vão continuar nos Estados Unidos? Encaram voltar para o Brasil? Existe ainda alguma ameaça à permanência de vocês no país? Como é que está a situação? Não, Cristina, veja, o Farol da Liberdade não depende só de mim e do meu irmão. Tem mais pessoas. E remotamente, hoje, com internet, hoje você em qualquer lugar do mundo pode fazer. Não precisa. As pessoas estão trabalhando remotamente. Não tem. Todo mundo trabalha remotamente. É um trabalho intelectual. Envolve pouca coisa física. Tivemos que ir ao banco, alguém teve que ir ao banco para abrir a conta no banco do Farol da Liberdade. De um banco grande, não é banco pequeno esquisito. Banco grande, tudo formal, tudo bonitinho. Mas é pouco trabalho físico. Abrir um escritório, porque precisa ter uma sede física, né, pela legislação brasileira. Mas isso não é impedimento. Especificamente a minha saída do Brasil, eu não vou falar que foi constrangedor, foi ameaçador. Eu recebi ameaças. Foi mandado várias mensagens claras, estavam estampadas nas capas dos jornais. Eu seria preso. O presidente falou para mim, Abrão, se forem te prender, eu não quero que você seja preso, eu quero que você venha aqui para o palácio, porque aqui dentro do palácio eu não vou deixar. Então chegou a esse ponto a conversa. E nessas mensagens sempre tem leve trás. Não foi nenhum ministro ou juiz que falou, vamos te prender e lá dentro podem acontecer acidentes. Mas sempre tem os mensageiros. Tinha inclusive essa mensagem. Olha, na prisão você corre grandes riscos. Então, assim, era uma situação que eu não considero, assim, constrangedora. Constrangedora é você... É uma situação ameaçadora, uma situação absurda, é uma situação de ditadura. Eu sou um refugiado aqui dentro, aqui fora. Inclusive, eu já falei, né, porque tem tentativas, aproveitando falando aqui do local onde eu estou trabalhando, foi acionado um sindicato dos funcionários, porque tem muitos brasileiros aqui, indicados por governos passados. E esses indicados por governos passados, eles têm orientação de esquerda. E eles vazaram informações. Caso acontecesse alguma coisa, eu ter que voltar para o Brasil, eu já procurei advogado, eu tenho plenas condições de pedir como refugiado político. Aqui não é permanência. Aqui é absurdo. Fora outras coisas que eu ainda não revelei, tem coisas muito mais graves. Mas esses funcionários do Banco Mundial, que você está dizendo, esses brasileiros, tentaram uma intimidação também aí nos Estados Unidos? Sim, lógico. Então, veja, é um movimento grande, global, e eu me tornei uma personalidade, eu me tornei uma referência para a classe média. Eu sou um cara normal que estava na Paulista protestando, só que eu me destaquei. E como eu me destaquei, eles fazem o quê de você? Um exemplo. É como o Espartacus. O que você faz com o Espartacus? Você pendura ele na Via Ápia. Você crucifica ele e o grupo dele para nenhum outro escravo ousar se rebelar. É isso que eles estão tentando fazer comigo, me desconstruíram. Me perseguiram, me ameaçaram. Tem vídeos à vontade. Tem vídeo, a minha família cercada em Santarém, não eram longueiros. Atrás, o vídeo, dá para ver gente ruim. Muitos daqueles que estavam ali atrás foram presos depois, porque eram os mesmos, era a mesma ONG que estava tocando fogo na floresta e acusando o fazendeiro, só que filmaram. A televisão filmou, mostrou e eles foram presos. Passaram, sei lá, 10 dias presos por isso. Preso em flagrante. Teve outro, também está filmado. Uma pessoa mascarada jogando pedra dentro de um apartamento. Está tudo documentado. Apartamento funcionando em Brasília. Ameaças invadiram o celular, computador, tudo, e-mail dos meus filhos, criança pequena, tudo com loucura, sandice, coisas absurdas, objetos. Isso muito antes daquela fatídica reunião ministerial que foi liberada para todo mundo ver, uma reunião fechada, liberada para todo mundo ver, em que você mencionava aquela história dos ministros do STF, né?
Mas, Cristino, totalitarismo é isso. É uma estrutura, seja um sindicato, um partido, um grupo, contra o indivíduo. Totalitarismo. Isso é, eu, como indivíduo, perdi os meus direitos à liberdade e eu virei só um objeto a serviço do partido, da estrutura do Estado, que, num cenário avançado de totalitarismo, é a mesma coisa. O Estado, o partido, é tudo igual. Então, veja, nós estamos lidando com um movimento muito negativo, muito pernicioso, muito horrendo, que segue os mesmos modelos no limite do que foram tragédias implementadas em outros países do mundo. Voltando, eu voltar para o Brasil, posso dar uma novidade aqui, falar uma novidade, nunca falei antes. Obviamente que pode. Tem dois cenários. Eu quando estava no Brasil e começou o processo do STF, porque não tem nem processo, Cristina, o que é mais absurdo, tem quase 2 anos, eu estou no inquérito do fim do mundo, nesse daí que tem 100 pessoas, tem quase 2 anos, a Polícia Federal falou que não tem indício nenhum, não tem objeto nenhum, os meus advogados não conseguem ter acesso a nada da acusação, então é tudo errado. O inquérito que foi apelidado de inquérito das fake news, né? Porque aquele outro inquérito que segue a mesma linha dos atos antidemocráticos, que prendeu o jornalista Oswaldo Eustáquio, está preso até hoje. É esse que eu tô nesse daí. É esse que você está? Eu tô nesse, eu tô no Oswaldo Eustáquio, eu tô exatamente nesse, eu tô no do Oswaldo Eustáquio, tô no do Alan dos Santos, eu tô no do Ravox, do Faca, são quase 100 pessoas nisso. Eles entraram nas casas de quase 100 pessoas, na mãe do Faca, na mãe das pessoas. Não é que eles entraram só na sua casa e pegaram os computadores seus, celular seu, dos seus filhos pequenos que ficam sem acesso à aula, porque precisa de computador para ter aula, internet para ter aula. Eles entraram na mãe, revista Roupa Íntima. Então, é uma violência absurda, eu não sou bandido, eu tenho endereço fixo. Quando veio as mensagens, o que eu falei, eu respondo o que vocês quiserem, eu quero ter acesso aos autos e peço apenas um habeas corpus, que é a coisa mais básica que tem. Eu quero só um habeas corpus para responder qualquer coisa em liberdade. Me negaram. Me foi negado um habeas corpus. Você acredita nisso? Isso foi antes de você sair para os Estados Unidos. Quando me negaram habeas corpus, qual a mensagem? Vão te prender. Vai ser preso. Negaram habeas corpus, vão te prender. Assim que eles... Está na iminência. Aí, o que aconteceu? A documentação do Banco Mundial ficou pronta, o governo americano me deu visto, o pessoal fala, entrou, viajou de jatinho, bobagem, paguei do meu bolso. A passagem foi uma passagem, teve características de uma aventura, né? Evidentemente que eles ficaram chupando o dedo, eles estavam prontos para tripudiar de mim, me botar na cadeia e ficar fazendo lambança comigo e com a minha família. E não conseguiram. Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir novamente um habeas corpus, eles vão ter que passar pelo constrangimento novamente de negar sobre uma coisa, não vou chamar nem de processo, porque eu não tenho acesso aos autos, eu não sei do que eu estou sendo acusado. Eu não sei sobre o que eu estou sendo acusado. Eu estou encaixado no crime contra a segurança nacional. Crime contra a segurança nacional é o seguinte, eu tenho uma bomba nuclear de mão, aqui na minha pasta, e eu vou explodir Itaipu. Então você prende essa pessoa e depois discute. Isso é crime contra a segurança nacional, é terrorismo. Eu, Abrãozinho, com os meus quase 50 anos, sem uma passagem na polícia, sem um processo, até ter virado ministro. Nunca tinha pisado num tribunal, nada, nunca. Então eu sou um terrorista. Eles são, e o pessoal que eles soltam à torto e à direito, esses caras são legais. Então nós vamos pedir um habeas corpus novamente. E a outra coisa, esse inquérito do fim do mundo já tem 2 anos. Em algum momento, já é constrangedor mundialmente. Ele tem que ser encerrado. A hora que ele for encerrado, diminui a chance de eu pisar no solo brasileiro e eles me prenderem. Eles vão me prender. Aliás, hoje não tem por que me prender. Mas eu pisando em solo brasileiro sem o processo do fim do mundo, aí a gente passou para um outro patamar, né? Estamos não é nem Venezuela, já estamos na fase de Cuba, de um país muito pior, né? Coreia do Norte.
Então, com qualquer uma das duas ações, com habeas corpus ou com o fim do inquérito do fim do mundo, eu posso pisar em solo brasileiro, em tese, sem que eu seja preso pelo STF. Deixa eu falar mais uma coisa importante. Eram dois processos, eu recebi 180 processos, Cristina, 180, 178, depois de 178 eu parei de contar. Eu processei muita gente. Perdão? Todos enquanto ministro da Educação. Lógico, eu nunca tive processo antes da minha vida. E quem são as pessoas que processam? Teve Ministério Público do Rio Grande do Norte, 5, por exemplo, que me processaram pedindo, eu acho que 8 milhões, era um valor muito alto, porque eu falei balbúrdia. E isso feria a honra dos estudantes do Rio Grande do Norte, eles pediram 8 milhões de reais de indenização. E divulgaram esse processo que eles estavam, sei lá, nem lembro, mas eles divulgaram isso antes de protocolar. Isso caracteriza nitidamente que foi um movimento político. Eles passaram para a imprensa antes de protocolar. Esse daí caiu, tem um monte desses, da Uni, ali, um monte. Teve processos que não aconteceram. A Tabata Amaral, aquela que pinta a unhazinha no shopping, colazinho de pedra, e fica, ai, papai, fica chorando, foi lá no Serginho Groisman chorar, falou que ia me processar quando... A primeira vez que eu fui, acho que a segunda vez que eu fui na Câmara, ela falou, você está divulgando coisas a meu respeito, era tudo verdade o que eu estava falando, e ela não me processou porque ia perder. Então, assim, teve muita coisa, tinham sobrado só 2. Esse do inquérito do fim do mundo, que eu não tenho nem o objeto, e o outro era o de racismo. Porque eu era responsável por 50 hospitais universitários. Tem uma falha que não consegui ouvir. Qual que era o outro? O de racismo contra os chineses. Qual é a acusação? Porque falaram que eu é racista. Não sou racista, não tem cabimento. Não, mas ele falou dos chineses. Não falei dos chineses, eu falei, olha, alguém está ganhando dinheiro nessa crise. E o que era que estava acontecendo? Depois eu deixei claro o que era. Eu era responsável por 52 hospitais universitários e estava numa corrida para comprar respiradores. Se você pegar a minha tabela de compras de todos os insumos para a pandemia, ela está à disposição, ela é muito melhor, muito mais barata que o material comprado pelos governadores. Inclusive, eu utilizo a tabela para mostrar São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. E você compara, é comprado na mesma época o mesmo material. E você vê metade do preço. O respirador que eles estavam me oferecendo, entre aspas, né, que estava à disposição em grandes quantidades, vinha de um certo país na Ásia, que eu não quero falar o nome, só que ele custava 10 vezes mais caro, tinha que ser comprado via uma offshore, e quem seriam os beneficiados seriam os membros de um certo partido que controla esse país na Ásia, tá? Aí eu me rebelei, falei não, fiz aquele post no Twitter, e o embaixador pediu a minha cabeça, vários partidos de esquerda falaram, tem que entregar, porque esse país asiático manda no Brasil, nós temos que falar amém para ele. E eu falei, olha, beleza, então eu vou fazer o seguinte, vende o respirador pelo preço justo, com lucro, mas um preço justo, não 10 vezes mais, e um processo limpo, que eu vou na porta da embaixada pedir desculpa. Aí morreu o assunto, mas o processo andou. Andou no STF. Não, já foi julgado. Aí o que aconteceu? No STF, ficou lá me infernizando. Aí quando eu deixei de ser ministro, ele foi para a Justiça Comum. Chegou na Justiça Comum, o Ministério Público olhou e falou, não tem lógica esse processo, encerra. A Polícia Federal não tem indício nenhum. E o juiz falou, pode arquivar, acabou, encerrou. Isso é, eu, Abrãozinho, posso falar o seguinte, se eu puder escolher, eu nunca mais quero fórum especial. Eu não quero essa porcaria. Eu não quero ser julgado pelo STF. Eu quero ser julgado por juiz concursado em concurso público. Fórum especial é para quem precisa. Eu, Abrãozinho, não quero. Eu quero juiz concursado. Isso é para mim... Eu não vou te colocar em saia justa aqui com o STF, mas o STF tem dado exemplos de ataque às liberdades individuais semana após semana durante a pandemia, né? Os questionamentos. Evidente. Mas veja, é mais uma característica que eu não sou um político, porque você já viu algum político falar eu não quero foro especial? Eu prefiro a justiça comum? Você já viu alguém falar isso? Eu não quero, eu nunca mais quero foro especial. Se eu puder,
tem que ser, como tudo, optativo. Eu não quero essa porcaria, eu quero ser julgado pela justiça comum sempre, como qualquer outro brasileiro pagador de imposto. Mas então, antes da gente entrar na parte política, que vai ser a parte finalzinho dessa live, vamos falar das liberdades brevemente aqui, mas vamos Lógico. falar delas, porque agora na pandemia eu citei aí o STF, o mais recente foi o caso da liberdade religiosa, que eles não julgaram que é um atentado, digamos assim, às liberdades religiosas, inclusive uma parte considerável do Brasil concordou com a decisão do STF, outra parte não. Por quê? Porque aquela liminar do ministro Nunes Marques previa uma lotação de 25%, que é muito menos do que estão prevendo dentro dos ônibus na maior parte do país. Aqui em Curitiba, inclusive, hoje, entrou um novo sistema não é uma nova bandeira, mas é um novo sistema de horários de comércio e tudo mais, e foram liberados os cultos, o prefeito, né, agora liberou os cultos para 25% da capacidade dos templos. Então, o prefeito acabou atendendo a liminar do Nunes Marques, apesar do julgamento no STF, e eu imagino que em várias cidades do Brasil isso esteja se repetindo. Mas essa foi só a mais recente, né? Você citando aí os inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news, a gente volta à questão da liberdade de expressão. Tem a própria liberdade de imprensa, porque a gente sempre tem que lembrar que o inquérito das fake news começou com censura ao site O Antagonista e à revista Cruzoé. Então começou tolhendo a liberdade. Que hoje em dia é uma vergonha. Mas mais do que isso, tem o jornalista Oswaldo Eustáquio, jornalista, ele é jornalista, preso, está preso. Também, né, o caso do deputado. Não, mas vamos falar liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Tem um jornalista que foi preso irregularmente, está preso ainda há mais de 10 meses. Também não sabe por quê, né? Está na mesma... Não sabe, a mesma coisa que nem eu, como eu. Há 10 meses ele está preso, sem julgamento, sem nada. Jornalista, não sai, assim, pouca gente defende. Ele sofreu um acidente na prisão, a esposa dele, que para mim não tem diferença, todo mundo é brasileiro, mas para Tigrada, se você é descendente de índio, ou se você é índio, você vale mais, em tese. A esposa dele é índia, é uma indígena. Quer nem saber. Falou, a esposa dele falou várias vezes, meu marido foi torturado na prisão. Ele não pode falar, porque senão ele volta para prisão, agora está em prisão domiciliar. Está paralítico, tem foto dele numa maca, paralítico, algemado à maca. Hoje em dia, todas as decisões judiciais é que você não pode mais algemar bandido mesmo. E o cara paralítico, algemado numa maca. Então, assim, você tem exemplos que não acabam, é uma loucura. Você tem governador falando que a propriedade privada não existe mais, que você pode entrar, tomar... A própria história da prisão de trabalhadores, né? Pessoas que ousaram desafiar decretos municipais, decretos estaduais para ir trabalhar porque precisavam e foram presas, né? Pessoas que foram presas também se exercitando na praia, no parque. Não, você vê absurdos. A Organização Mundial de Saúde fala que você não tem que usar máscara quando você estiver sozinho fazendo exercício. Cadê o estudo científico que fala que você pega a Covid numa igreja? Eu não estou vendo isso. E detalhe, veja, eu trabalho com a hipótese que todo mundo é igual. Todo cidadão, em pleno juízo, tem livre-arbítrio. Você sabe dos riscos, você toma suas decisões. Tem a vacina, tem o remédio, você tem informação, você toma a decisão que você quiser. Nós, como sociedade, temos que te permitir escolher o que você quer fazer. Basicamente é isso. Desde que você não interfira no direito do outro sem ele ter o consentimento, você tem liberdade para fazer suas escolhas, se você for um cidadão. Esse é o argumento de quem está defendendo os lockdowns mais rígidos e defendendo... Eles falam sempre no coletivo, como se qualquer pessoa que saísse para trabalhar estivesse necessariamente contaminada, necessariamente espalhando o vírus, necessariamente sem máscara, sem higienizar as mãos, sem se manter distante das demais pessoas. A tal história do negacionismo, né? Eles jogam uma peste em cima dessas pessoas que elas são tidas como criminosas. E aí a polícia vai lá e prende. Você vê pessoas dentro do carro sozinhas usando máscara, tem um monte de loucura acontecendo. Você tem um medo, as pessoas estão apavoradas, seja voluntariamente ou não. O que eu defendo é a liberdade, eu trato o próximo como um semelhante.
Eu não sou a pessoa melhor para tomar decisão por ela se ela não tiver feito nada de errado. O que de errado a pessoa está fazendo? Nada. Deixa ela em paz, ela toma as decisões que ela quer. Quer tomar vacina? Toma. Não quer tomar? Não toma. Se você tiver um ente querido, veja, vamos lá, falar um português bem claro. Deus o livre. Deus me livre. Meu filho está doente, está no hospital, e ele vai morrer. Eu quero estar do lado dele. Mesmo que isso implique numa chance de 50% de que eu morra. Eu quero ter liberdade de tomar essa decisão, de passar esses últimos momentos ao lado do meu filho. Mesmo que isso implique risco à minha vida. E ninguém tem o direito de decidir isso por mim. Ninguém tem. A não ser... significa, né, que eu acho que falta esse elemento no debate, essa contranarrativa. Não significa que se você for acompanhar seu filho ali, eventualmente, né, Deus o livre, mas no leito de morte, e ele vier a falecer, e você for ao enterro e tal, não significa que depois você vai estar contaminado e vai sair espalhando vírus. Mesmo que esteja, né? Mesmo que esteja. Eu acho que a pessoa tem o direito de enterrar o próprio ente querido. 50% de ser contaminada, mas depois vai espalhar a doença. Então, eu que estou com medo, eu me retraio. Eu vou me retrair. Eu vou me esconder. Eu realmente acredito na liberdade do indivíduo. A opção, o que vale mais? A sua vida ou a liberdade? Dependendo da circunstância, a liberdade. É uma questão de escolha. A questão do direito ao trabalho, a liberdade para trabalhar, né? A liberdade para sair em busca do pão para sua família. A pessoa tem certeza que a família vai morrer se não tiver como se alimentar. E não tem certeza que indo para a rua ela vai contrair o vírus necessariamente. Então, uma escolha dela que está sendo As escolas estão fechadas há mais de um ano. Cristina, sim, esse é um outro ponto. Eu te dou um argumento muito forte. Você sabe que a maior parte das professoras de ensino fundamental, elas são jovens, porque as regras de aposentadoria delas eram muito... não vou falar generoso, mas se aposenta com 20 anos. Então, professora do ensino fundamental tem 30 anos, 32. Não tem ninguém com 65, 60 anos ensinando criança a ler e escrever. É tudo jovem. Esses jovens, na primeira leva da doença, isso é, os professores do ensino fundamental, na primeira leva da doença, não morriam. Nessa segunda onda, já está tendo casos mais graves de pessoas com 30 anos, 35 anos. Mas até o ano passado, não teve caso de morte com menos de 30 anos. Por que você deixou as crianças... Essas crianças em casa, elas perderam um ano de vida importante, vai ter um dano irreparável na vida deles. Abraão... Quem não tem criança em casa e vem com a outra conversa, o que é um ano? Ou a conversa de que são os pais que estão querendo se livrar dos filhos, olha o absurdo. Quer me mandar para a escola, mais os filhos. Para essas crianças de 5 anos, um ano em casa é 1/5 da vida dela. É muito tempo, né? Mais do que isso, é o período, a janela ótima na formação do cérebro, de alfabetização, de desenvolvimento emocional, de tudo. As crianças ficaram um ano reclusas em casa, todo mundo teve o seu ano de Anne Frank. Né? É uma demência o que aconteceu. Abraão, pai e espero, futuro avô, eu tô velho com 75 anos. Você tem que fazer uma escolha. Os seus netos vão passar um ano preso ou você vai correr o risco de morrer pegando a doença? Eu vou correr o risco de morrer pegando a doença. Deixa os meus netos terem aula. Essa é a minha decisão. Eu não questiono, Cris, você me permite, eu sou uma pessoa muito informal, Cris. Eu não questiono nem questiono o lockdown. O que eu estou questionando é quem deu direito a eles fazer o lockdown. Se todos nós nos reunirmos... A resposta a gente sabe. Não, eu questiono que foi ilegítimo. Se todos nós nos reuníssemos e falássemos, vamos fazer o lockdown, levantou a mão, 55% fala lockdown. Ok, decisão legítima. Essa decisão foi autocrática, ilegítima, feita de uma forma sem comprovação científica, sem estudo, sem nada. Se a população como um todo decidir, vamos fazer um lockdown, ok. Todo mundo vai usar máscara, virou véu islâmico.
O Brasil, em vez de usar véu islâmico, vai usar máscara. Sozinho, dentro de casa, tem que usar máscara. Foi decidido, beleza, vamos usar. Ou eu posso sair do país também. Eu também tenho a liberdade de falar, não, esse país não representa mais os meus valores, eu vou sair daqui. Também pode ser. Eu acho que não, eu acho que o brasileiro quer liberdade. Nossa característica é de liberdade. E o Farol da Liberdade tem o objetivo de falar isso. Olha, sem perceber, te tiraram direito à liberdade de expressão, a liberdade de trabalho, propriedade, ir e vir. Estudo, escola, educação. Estudo, né? Escola, educação, informação. As big techs, se você for pesquisar coisas básicas que eu tinha acesso no passado, eu estava lá digitando. Não pega mais. As pessoas estão impedidas de buscar informação sobre tratamento de Covid. Mas mais grave do que isso, Cris. Decidiram que não existe nada. Aonde está a fronteira? Então, veja, liberdade religiosa já foi, já macularam, já colocou no seu peito. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, todas essas já foram. Acabou, você não tem mais essas liberdades. Não vou falar direito, porque o direito de um é o dever de outro. Você tem liberdade de lutar por isso. Isso é a liberdade. Não, eu tenho direito. Você não tem direito a nada. Se você não quer lutar pela sua liberdade, você pode pegar um pirulito e ficar mendigando para alguém, deixar o seu senhor de escravos ou seu senhor feudal deixar você fazer o que você quer. O que me choca é que a gente está na fronteira de quebrar o direito de eu criar os meus filhos de acordo com os meus valores. É essa a próxima. Teve uma passagem, naquele monte de processo lá, eu acho que foi de racismo. Eu não fui citado para ir depor na Polícia Federal. Eu não recebi o oficial de justiça. O Celso de Mello falou que eu fui citado pela televisão, não precisa citar. Eu divulguei para a Rede Globo, não precisa de oficial de justiça. Olha isso. Está tudo protocolado. A gente protocolou isso. Eu tenho um monte de bons advogados. Tudo isso tem prova. Essas coisas eu tenho como provar. Veja, eu fui ao Congresso 9 vezes. Absolutamente, se eu tivesse falado qualquer mentira ali, eu teria sido quebrado ao meio. Então, tudo que eu falo, eu consigo provar legitimamente do que se trata. Eu não fui citado. E o Celso de Mello falou que eu fui citado pela televisão. Mass media, isso serve. Saiu na Rede Globo, tá valendo. Aí, o que aconteceu? Na saída eles imaginavam que eu ia todo envergonhado entrar pelo subsolo escondido. Entrei pela porta da frente e, para minha surpresa, na saída tinha um monte de gente lá. Pegaram, levaram no colo. O que eu falei ali, eu não sabia que ia ter aquilo lá. Presta atenção, olha. A gente tem que lutar pela liberdade. E a primeira que vai acabar rápido, é a liberdade de expressão. Então, assim, naquela época, parecia que eu estava sendo alarmista. Hoje em dia, é consenso. A liberdade de expressão foi comprometida de forma drástica no Brasil. Sim. Hoje, eu vou falar uma coisa. Publicado aqui na Gazeta do Povo há meses, em defesa das liberdades, que são algumas das bandeiras da Gazeta do Povo também, as nossas convicções, todas publicadas para todo mundo conhecer. A gente tem publicado há meses, e é uma atrás da outra. É um incidente. Começou lá com o inquérito das fake news. Naquela época, as big techs, né, as redes sociais ainda não censuravam as pessoas, pelo menos não abertamente, como fazem hoje. E não é censurar, mas as pessoas... Eu, por um acaso, eu fui fazer uma pesquisa básica, porque, veja, eu vejo muito do que eles utilizam no nazismo. Eu consigo replicar muito das estratégias dele de mentira, de espalhar mentira, no nazismo. E eu fui pesquisar discursos do Goebbels. Não existem mais. Eu achei um só em alemão, sem a tradução. 3 anos atrás tinha dele com tradução em inglês, legendado, acabou. Eu fui pesquisar um monte de outros discursos, eles foram tirados do YouTube, não existem mais. O que apareceu quando eu digitei Goebbels? Apareceu o Alvin. Em inglês, eu faço tudo, minha pesquisa é toda em inglês. Então, assim, o que me chocou? Eles estão tirando uma série de informações e de material na mídia, da plataforma. Eu lembro que muitas vezes no passado, alguns alarmistas falavam, tem que salvar tudo em material impresso, que eles vão tirar das plataformas digitais. Não, exagero. Ou, da mesma forma, porque eu sou anti-teoria da conspiração.
a primeira vez que eu escutei falar do Foro de São Paulo, eu falei, isso é papo de maluco. Uma organização que vai interferir na soberania de outras nações, de outros povos. Isso é criminoso, não pode haver. Todas essas pessoas seriam presas. E no final era verdade. Eu descobri isso quando teve a internet. Foi uma janela de oportunidade onde a verdade circulou. O objetivo de fazer o Farol da Liberdade também é não depender só de uma plataforma. Se nos caçarem o Twitter, YouTube, Instagram, caçem tudo. Nós temos um endereço eletrônico que a gente pode rotear para Ilhas Fiji. A gente pode rotear para Tuvalu, para Djibouti. Então, isso nos permite... O que fizeram com o Parler dá até uma dúvida em relação a essa liberdade também, se ela já não está totalmente... Não, mas com o Farol da Liberdade, eu consigo rotear a plataforma para um país, ou para vários países que estão fora do alcance da Tigrada. Então, veja, naquela época, há um ano atrás, eu falei da liberdade de expressão, estava falando da liberdade de expressão, naquela época parecia alarmante. Hoje em dia é consenso. Agora eu vou falar, a próxima liberdade, e falei, vamos tirar outra, a próxima liberdade que vão tirar da gente, que eu considero a mais sagrada. A liberdade de criar os nossos filhos, o meu filho, de acordo com os meus valores. Eu já não posso mais sustentar a minha família com o meu trabalho. Eu posso, que eu estou aqui fora, está tudo bem. Mas tem muita gente no Brasil que hoje depende de uma bolsa. Ou depende de burlar a lei para ganhar o pão e levar para casa. Você não tem mais direito de criar os seus filhos de acordo com seus valores. Isso já está acontecendo em antigas nações livres. Num país, teve um pai que foi preso porque ele se recusou a dar hormônio. Enfim. Gazeta do Povo divulgou essa matéria também. Escutem isso. A nossa liberdade de criar os nossos filhos de acordo com os nossos valores é a próxima liberdade a ser ameaçada. Então, o objetivo do Farol da Liberdade não é eleger ninguém, não é o MBL, que o MBL, para mim, é uma empresa com atores contratados, alguns deles respondendo crimes graves, inclusive, aí gente envolvida com o MBL, que estava junto, nem sei. Não sei se existe figura jurídica, não sei, é tudo meio confuso lá. O nosso é limpo, transparente, não tem fins políticos. Mas aí a gente chega à última pergunta, que é inevitável, e também falta 5 minutinhos aqui para completarmos 1 hora de live, acho que já tomei bastante teu tempo, a audiência também aí segurando, quer saber, porque o pessoal tem falado muito no seu nome para candidatura a governo de São Paulo, mas também no nome do seu irmão, eventualmente para um outro cargo, algumas das pessoas que apoiam o Farol da Liberdade, eventualmente para Senado, deputado federal, enfim, não se fala em partido, mas se fala em nomes. Existe esse interesse, já existe essa conversa, independentemente do Farol da Liberdade, pode vir a acontecer? Olha, o Farol da Liberdade não tem nada a ver com... Ele tem a ver com uma batalha de ideias e valores. O jogo político é uma das frentes dessa batalha. Não é a única, são várias frentes. Você, não participando diretamente da política, você desempenha um papel importante defendendo ideias e valores seus. Assim como gente que não é filiada a partidos de esquerda, mas também pode difundir isso. Nosso caso, a frente política é uma frente importante, mas não é a única, tem várias outras. Nós vamos voltar para o Brasil. Quando eu falo nós, é porque eu e meu irmão, a gente sempre andou junto e vai continuar andando junto. Eu não vou voltar sozinho, nem ele. Ele mora junto comigo na mesma casa. Aqui, eu aluguei uma casa grande e mora todo mundo junto aqui. Ele mora num andar, eu moro nos outros 2. Na verdade, eu moro em um, ele mora em outro, e aqui tem uma área comum, né? Então, assim, a gente vai voltar junto. Em que circunstância e como, o mundo está muito volátil. Pode ser governador, pode ser senador, pode ser deputado, pode ser apenas como um militante. Eu não sei se os meus direitos políticos vão ser cassados, eu não sei se eu pisar no território brasileiro eu vou ser preso. Eu posso levar um tiro, não falta ameaça. Não falta ameaça. Uma parte do grupo, justamente, estamos com gente para garantir a nossa proteção física. Então, tem várias coisas que podem acontecer. O que eu posso te dizer, Cris, é que a Tigrada morre de medo do meu nome. Ele falou, escuta, Weintraub, os caras tremem. Eles tremem, baba, começa uma coisa impressionante. Talvez porque a gente fala a verdade, eles sem medo, né?
Isso daqui acabou. E aí eles ficam apavorados. Se vai ser de uma função ou de outra, eu só tenho um vídeo no meu YouTube, anteontem, estava andando de bicicleta e tá essa discussão toda, eu falei na bicicleta, né, saí para andar e gravei um videozinho, tá no YouTube. Basicamente é o seguinte, eu não tenho apego nenhum ao cargo ou ao poder. Para mim é um inferno. Olha como eu envelheci, pega a foto minha antes de ser ministro e depois, no final. Não tenho apego ao cargo. O que nós temos? A disposição de ir à briga e, chegando perto, nós vamos tomar as decisões para maximizar os espaços a serem ocupados. O que é importante saber? Não dá para ganhar essa briga sozinho, tem que ser num time. Então, falar, vai ser o Príncipe, vai ser o Abraão governador. Eu nunca pedi para lançar meu nome. Eu não sou nem filiado a um partido político. O que eu posso falar é o seguinte: se for num grupo e nós vamos disputar isso de uma forma organizada, como um time, para ganhar o jogo e libertar áreas do Brasil da mão desse grupo totalitário que se apossou e cada vez mais fecha o cerco sobre nós, eu tenho todo o interesse de ajudar. Pode ser como candidato, pode ser como militante, pode ser como professor, lógico. O fato é que nosso nome se tornou conhecido num período muito curto. E a gente está digerindo tudo isso. O que eu peço apenas, quando as pessoas me perguntam, é que eu esteja junto com meu irmão. É só isso. Se eu sair para um lado, tu sai também. A gente sempre está junto e dessa vez não quero que seja diferente. Só para terminar, que ficou pela metade a informação exclusiva que você trouxe aqui, para quando que é essa ideia de entrar com habeas corpus? É habeas corpus preventivo? É, um habeas corpus preventivo, já estão escrevendo, eu não sei como é que tá não, mas já tem que sair agora aí. As próximas semanas vai entrar com habeas corpus, a gente já tinha entrado com, eles negaram. Então vai entrar, vai ter mais um constrangimento entre tantos, subiu com o processo... No STF. Eu não sei como é que vai ser, são os advogados que decidem isso. Isso não é do Farol da Liberdade, é importante separar. Isso é Abraão, pessoa física. O Farol da Liberdade, ele entra com ações pela liberdade dos indivíduos contra um lockdown, contra uma pessoa que é presa. O Abraão Weintraub é o meu advogado que entra para me defender. Uma coisa não mistura com a outra, tá? Sim, teremos notícias, então, nas próximas semanas. O que você acha que eu devo fazer, Cris? Qual é o seu palpite? O que você acha que eu deveria fazer, Cris? Em relação à candidatura? Qualquer coisa, não sei. Eu acho que não sou a pessoa mais apropriada, porque também sofro muitos ataques com o meu mero trabalho de colunista da Gazeta do Povo, onde eu não atuo como jornalista, mas emitindo opinião, mas quem emite opinião hoje em dia, se não é a opinião que querem ouvir, vira saco de pancada, né? E, enfim, a gente tem que aprender a lidar com esse novo mundo de ataques às liberdades. A gente já está. O nosso linguajar todo já está todo adaptado. A gente está se policiando o tempo inteiro com as palavras que a gente usa. O tempo inteiro. Já gravei vídeo, já escrevi artigo sobre isso também, sobre a nova língua, né? O George Orwell já falava de como as coisas poderiam caminhar e parece que não... Eu tô para fazer alguma coisa no sentido de mostrar para as pessoas que, justamente, em 1984, você tinha aquela televisão que o grande irmão podia te monitorar. E isso está muito próximo de se tornar realidade com isso daqui. Eu estou pensando em mostrar isso daí, que já está muito próximo, em alguns países já está acontecendo isso. Você tem um credit score, você tem uma pontuação de cidadania. Já está acontecendo. Sim, passaporte da imunidade já é uma discussão forte também. As empresas grandes também estão. Então, assim, o cerco contra a liberdade... Você teve aquela discussão que para ir de São Paulo para o litoral, você precisava de autorização e ser examinado com scan. Eu falo assim, parece filme de ficção científica, aquele Eu Sou a Lenda lá, né? Mas não, na União Soviética, se você tivesse... Eu tinha parentes que foram para a União Soviética, eles estavam na Europa, quando vieram os nazistas, eles foram se alistar no Exército Vermelho, era um tio da minha avó. Aí terminou a guerra, ele sobreviveu, herói, condecorado, medalha, sobreviveu, terminou a guerra, ele falou que queria ir embora. Mas como, você quer ir embora do país? Você é um traidor? Não, eu não sou russo, eu quero voltar, embora, buscar minha família que sobreviveu. Não, você é um traidor, mandaram ele para o meio da Sibéria. E ele teve filhos e netos, e quando caiu
a União Soviética, os meus avós trouxeram os filhos para o Brasil, e depois eles foram foram para os Estados Unidos, foram para a Alemanha, foram para outros locais. Mas eles contavam, você estava em Moscou, você era de Moscou, você não podia ir para São Petersburgo. Você tinha na sua carteira, no papel, na identidade, você tinha lá, Moscou. Se você fosse pego em São Petersburgo sem autorização da polícia, era preso. Então, assim, nós estamos já vivendo uma distopia. E o que me assusta é a velocidade como ela está sendo implantada e quão subserviente nós estamos sendo na entrega dessas liberdades. E o Farol da Liberdade é um movimento que a gente está fazendo para tentar estancar esse processo, tá? Então, de minha parte, sou defensora da liberdade também, das liberdades. Legal. Acho que o ser humano atua melhor quando é livre e inclusive, responde melhor, né, pelas coisas erradas que faz, quando tem liberdade para fazer. Né? Quando está dentro de casa, quem é que vai saber o que está sendo feito? A gente sabe de muitas coisas aí, muitos hackeamentos e tal, mas é porque as pessoas estão presas, né? Obrigada, viu, Abraham? Muito, muito bom fim de tarde aí para você. Você também, obrigado. Quem está nos assistindo, só um último recado. Eu sei que o Abraham vai entrar, é nosso leitor assíduo, mas eu tenho um convite para você assinar a Gazeta do Povo, apontando a câmera do celular para esse código que aparece na tela. Eu sempre falo no fim dos meus vídeos, das minhas lives, tem uma promoção ali. Sendo nosso assinante, você ajuda a manter vivo um jornalismo único no Brasil, um jornal que tem as suas convicções conservadoras publicadas há anos para todo mundo ler, defende as liberdades, defende a vida desde a concepção. Nós somos um dos raros veículos de imprensa que se posiciona contra o aborto, contra a liberação de drogas, a favor da liberdade econômica também, do livre empreendedorismo, e vamos em frente. Quem é apoiador dessas causas, venha com a gente para também nos ajudar a manter esse jornalismo vivo. Sofremos ataques também, viu? Eu sei. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.